Eu vou trazer para você algo e você presta bastante atenção para que não tenha confusão. É muito importante que você preste bastante atenção, porque se você não prestar atenção, você vai ter confusão e é isto que eu não quero. Eu quero tirar esta confusão a qual muitos irmãos têm a respeito de profecias. Você já deve ter ouvido algum irmão ou irmã trazer uma profecia e quando ele está falando, ele diz assim: assim diz o Senhor. E quando ele está entregando a profecia, muitos usam de dizer: eu não sei por que eu estou falando isso, porque Deus está mandando eu dizer isto. Eu falo que quando o irmão ele diz assim diz o Senhor, é revelado. O Senhor Deus revela para ele esta mensagem, porque o Senhor Deus diz para ele, diz assim diz o Senhor, porque a expressão assim diz o Senhor é uma carta revelada. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus. Mas antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Visão Cristã. Ao se inscrever, ative o sininho. Também deixe o seu comentário, que é muito importante. E o seu like também. Eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Com certeza você já deve ter ouvido um irmão ou uma irmã falar assim diz o Senhor em uma profecia, mas ele começa a se justificar dizendo que não sabe por que está entregando aquilo. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus por que coisa assim acontece. Vamos à leitura. Ezequiel, capítulo 2, do verso 1 a seguir. Vamos à leitura. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e pôs-me em pé. Eu ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos. E tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Como acabamos de ver, veja, há uma revelação. Deus o encorajou a ir diante dos rebeldes. E Deus disse, diz para eles, assim diz o Senhor. Veja, irmãos, é muito importante que você entenda quando um profeta fala e quando ele está falando a respeito de uma conversa, porque eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que você deve entender a respeito de uma profecia, quando é dita assim diz o Senhor e quando nenhuma conversa Deus te usa. Veja, como foi falado aí em Ezequiel, o Senhor Deus o encorajou, colocou nele o Espírito para que ele fosse encorajado, fosse fortalecido, e ele sabia do que ia falar, porque Deus havia revelado para ele as palavras, tanto é que ele foi colocado dentro dele as palavras.
Ele come aquela palavra para que depois ele leve para o povo rebelde. Então, tome muito cuidado quando você ouve ou que você foi entregar uma mensagem dizendo, assim diz o Senhor, porque é muito importante que você esteja ciente de que você tem essa grande responsabilidade em nome de Deus de estar levando uma mensagem. Porque se você diz que não sabe o porquê que você está entregando aquela mensagem, por que você está fazendo aquilo naquele momento? Ou porque você está com medo, como Deus falou para Ezequiel, não tenha medo, porque eles são rebeldes, ou porque a mensagem não é de Deus e o homem começa a se justificar. Eu, evangelista Hélio, particularmente, eu entendo que não é mensagem de Deus quando o homem começa a se justificar, porque ele não está encorajado pelo Espírito. A palavra para mim é dita bem clara, para mim é meninice dentro da igreja ou em qualquer outro lugar onde os irmãos estão reunidos. Agora, eu vou trazer algo para que você entenda a respeito também de uma profecia. A profecia, na dispensação da graça, nós podemos entender diferente algo. Por exemplo, você entra no seu quarto, você fala com Deus, você clama o socorro de Deus, você tem ali uma intimidade com Deus. Deus agora ele vai responder. Como que Deus responde? Ele responde de várias maneiras. Vamos dizer de uma maneira que Deus possa estar respondendo para você. Você está conversando com uma irmã ou com um irmão, e nessa conversa, aquela conversa começa a fluir. E o irmão está falando da palavra de Deus, a irmã está falando da palavra de Deus. E você começa a entender aquilo que você disse em particular com o Senhor. Aquela conversa que você teve com o Senhor, em particular, o irmão ou a irmã, na conversa que ele está tendo com você, começa a fluir algo que você começa a entender. Nossa, como que ele está falando essas coisas? Foi aquilo que eu falei com Deus. Então Deus está usando o seu profeta, a sua profeta, o seu enviado naquele momento para falar com você. Então, ele não está entendendo do que se trata. Ele pode até dizer, eu não sei porque que eu estou dizendo isso, irmão ou irmã, eu não sei porque que eu estou dizendo, mas eu estou sentindo de dizer para o irmão e eu estou falando. Aí você, amém, irmão, pode continuar falando, porque você está entendendo que você em particular falou com Deus e ele está falando. Mas quando a pessoa ou o irmão, ele fala, a irmã ou o irmão fala, assim diz o Senhor, e logo em seguida ele fica se justificando, dizendo, eu não sei por que eu estou falando isto, eu não acredito que seria a mensagem de Deus. E também tem um outro jeito também que você precisa entender. De repente, na casa de oração ou em um outro lugar, os irmãos estão ali. De repente, um profeta ou um irmão, ele se levanta, falando com todos que estão ali em línguas. Ele começa a falar em línguas e ele está falando com alguém ou com todos que ali estão. De repente, ele fala, mas nada, ninguém aparece ninguém ali para ter a tradução daquilo. Então, o irmão, ele deve, ou a irmã deve diminuir o tom e falando baixo e falar ali entre ele com o Espírito, porque aquela mensagem é para ele. E agora, entenda também, começa a falar dentro da casa de oração ou em qualquer outro lugar, falar em mistério. E há ali entre os irmãos um intérprete. Um irmão ou uma irmã que interprete o que está sendo falado em mistério. Aí ele fala em mistério, o irmão ou a irmã que entende o que está sendo falado em mistério, ele fala para todos que estão ali, ou ele aponta a alguém, ou até coloca a mão no ombro, de uma forma que você saiba que é com aquele que está sendo falado. Ele fala em mistério, o outro traduz, e assim é do jeito que deve ser quando Deus está no negócio. Mas se não, se o irmão começa a falar dentro da casa de oração e ele fala em mistério e ninguém tem ali um tradutor nem nada, ele continua falando em mistério alto ali, aquilo ele não está vigiando
diante daquilo que está acontecendo naquele momento. Há de se ter muito cuidado com as coisas de Deus. As coisas de Deus não é brinquedo. Então, precisamos entender das coisas de Deus para não usarmos a nossa emoção para agirmos dizendo que Deus está dizendo quando não é Deus. Quando é o nosso desejo ou alguma coisa que nós sentimos e estamos falando em nome de Deus. Irmãos, preste bastante atenção em tudo que foi falado, pegue a leitura, leia de novo para que você possa compreender. Uma mensagem revelada, você diz, assim diz o Senhor. Uma mensagem que você não está entendendo, que você está conversando, uma conversa com o irmão, você está falando, ele conversou com Deus, Deus está usando para estar trazendo para ele a resposta. Às vezes, o irmão não está nem sabendo do que se trata, mas aquele que orou, falou com o Senhor, está ouvindo e entendendo, e a palavra começa a surgir ali, e o irmão se alegra, a irmã se alegra, porque Deus respondeu. Há essa diferença. Amém? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.